Bom dia, irmãos. Então vamos dar continuidade à nossa aula, que é uma série que nós estamos desenvolvendo aqui, que é Princípios Práticos para a Vida Cristã, né? Nessa série a gente já estudou o que é devoção pessoal, já estudamos o que é oração, intercessão, a confissão, o jejum, a submissão, e hoje a gente vai ver a segunda aula sobre purificação, tá ok? Então são princípios práticos para a vida cristã. A vida cristã ela é prática, então você tem que praticar a vida cristã, tá? A vida cristã é como um exercício. Se você quiser ter músculos rígidos, você tem que exercitá-los. Se você quiser ter uma vida cristã rígida e forte, você tem que exercitá-la. Por isso que é uma prática, tá? O cristão, ele é ativo. Ele tem que ser ativo na sua vida prática cristã, tá ok? Então, são práticas que temos que ter diariamente. Não é só de domingo, não é só na quarta-feira, mas é todo dia, tá? Então, a gente estava estudando na aula passada a purificação. Os tópicos que nós vimos é que nós temos que ter compromisso, nós não podemos ser ignorantes com relação à palavra. Nós aprendemos o que é um avivamento, tá? Avivamento não é euforia, não é pular, não é rodopiar, não é ficar feliz, extremamente feliz, não. O avivamento é quando a sua vida é cheia de fruto do Espírito Santo, por isso que é o avivamento do Espírito, tá? Temos que ter 3 coisas para ter um avivamento: o arrependimento coletivo, oração fervorosa e a purificação plena, a purificação de nossa vida. Então, segundo a Escritura, temos que ser limpos. Limpos. Então, continuando. O primeiro versículo que vamos ler, o primeiro texto é 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então veja, a vida prática cristã não é apenas um falar da boca para fora. Não. Se a gente faz isso e não mentimos, não somos cristãos. Não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, quando você tem dificuldade de ter comunhão com alguém, com uma outra pessoa, um outro cristão, um dos dois estão nas trevas. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o andar com uma vida cristã purificada é o que? Jesus nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, porque pecamos todos os dias. Mas o pecado na vida do cristão é um acidente. Você peca, confessa e abandona. É um acidente. O cristão que vive no pecado, ele tem que começar a examinar a si mesmo e ver se realmente ele é salvo. Tá? A Bíblia diz: examine cada um a si mesmo. Então, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que é a verdade? Jesus, eu sou a verdade. Cristo não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem nos purifica é Cristo. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem é a palavra? Jesus. Veja, por isso que a purificação ela é muito importante. Como você pode ver, o ponto crucial da questão são os pecados não confessados. Então, quando você não confessa pecado, você não tem a purificação, pois bloqueiam a poderosa resposta de Deus às nossas orações. Tá? É porque Deus não consegue? Não, é porque Ele não tem comunhão com trevas. Se você está em pecado, Ele não quer ter comunhão com você. Tá? O nosso Deus é absolutamente santo. Ele é santíssimo. Por isso que os serafins falam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que 3 vezes? No hebraico não tem caixa alta, não tem
negrito, não tem aspas. Então, quando eles querem enfatizar alguma coisa, eles falam 3 vezes: santo, santo, santo. Então, ele é santíssimo. Ele é imaculado. Então, nosso Deus é absolutamente santo e não agirá se houver pecados não confessados na vida de seus filhos. Ele não agirá. Por isso a santificação não é uma opção, é absolutamente necessária. É necessária. Se você quer um agir de Deus na sua vida, a confissão de pecados, a santificação e a purificação, ela é absolutamente necessária. Sem isso, você não tem o agir de Deus na sua vida. Não tem. Então, neste estudo, iremos enfatizar a purificação por meio da confissão. A confissão de pecados. Infelizmente, o exercício da confissão para muitos crentes é rara e superficial. Rara por quê? Poucos fazem. E superficial. Quando fazem, fazem de qualquer jeito. Quando isso acontece, o Espírito Santo é apagado. Paulo escreveu: não apague o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Se ele escreveu que ele pode ser apagado, quer dizer que é uma verdade. Então, quando isso acontece, o Espírito Santo é apagado e o crente não pode experimentar um nível de convicção e purificação que mudará completamente a sua vida. Então, o que acontece? Você está em pecado e você permanece no pecado e você ajoelha para orar. O que vai acontecer? Nada. O Espírito Santo está apagado. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede. Se ele está apagado, ele não está intercedendo por você. Então, o pecado não confessado faz isso, ele apaga. A sua comunhão com Deus é cortada por culpa sua, se você não confessa. Ok? Então, apaga e o crente não pode experimentar um nível de confissão e purificação que mudará completamente a sua vida. Lembre-se, conversão. A conversão significa mudança. Eu estava indo para um lado e agora eu vou para outro. Pecado, harmatia. É a palavra pecado, no hebraico, errar o alvo. O alvo está aqui, eu atiro para cá. Quando eu converto, eu passo a acertar o alvo, que é não pecar. Então, uma mudança, mudará completamente a sua vida. Você vai ficar mais rico, mais bonito, mais forte? Não. Você vai ficar mais santo. Se tudo isso vier, Deus abençoe. Se não vier, você é santo. Ok? O próximo texto é Tiago, capítulo 4. Do versículo 8 ao 10. Aproximem-se de Deus. Veja, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Entenda isso. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purificação. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, quando estamos em pecado, a gente vai fazer o quê? Se lamentar, vai se entristecer, vai chorar, vai se humilhar perante Deus e Ele o exaltará. Ok? Então, aproximem-se de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Ele te purifica. Você está reconhecendo que você é incapaz, mas você deu um passo adiante. Você falou: Senhor, estou aqui, quero ser purificado. Você é ativo também. Não apenas Deus, mas ativo. Então aproximem-se de Deus. Aproximem-se. Então, quem se aproxima de Deus? Quem é salvo, quem é santo, quem quer se aproximar de Deus. Então, veja esse versículo aqui, ó, esse texto: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Agora vamos fazer alusão com outro texto, João 3:16 ao 21. João 3:16 todo mundo conhece, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo na sua primeira vinda, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque
por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Veja, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Você entendeu? Tiago diz: aproxime-se de Deus. Quem que vai se aproximar de Deus? Quem não pratica o mal, porque quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Então veja, quem não se purifica odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então ele não se aproxima da luz, porque ele será apontado por quem? Pela palavra de Deus. Quem aponta ele é a palavra de Deus. Tá? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, se aproxima de Deus. Por quê? Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, os frutos do Espírito, que vem através da purificação. Através da purificação. Então, esta é a opção que Deus nos dá para experimentarmos uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Por isso, precisamos aprender a confessar da forma bíblica os nossos pecados. Então, a gente tem que saber. A Bíblia é um manual. É um manual. Quem não conhece a Bíblia não sabe o que tem que fazer e não sabe a vontade de Deus. Ela é um manual. A Bíblia, ela não foi feita aleatoriamente para você consultar de vez em quando. Ela é um manual, ok? Então a Bíblia nos ensina como que temos que viver, o que temos que fazer, o que temos que pensar, o que temos que esperar, qual é a nossa esperança, ok? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Salmo 139, do 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Veja a oração do salmista. Está pedindo para Deus sondar ele. Ver se tem alguma coisa na minha vida que te desagrada. E dirige-me pelo caminho eterno. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho. Jesus é o Pai da eternidade. Então, e dirige-me pelo caminho eterno. Dirige-me pela verdade. Dirige-me pela vida. Jesus Cristo. Tá? Então, não importa o quão distante você andou de Deus, você pode experimentar a maravilhosa purificação e o enchimento pleno do Espírito Santo. A confissão sincera e detalhada revolucionará a sua vida espiritual. Então, a confissão sincera e detalhada. Ok? Antes, porém, será preciso conhecer bem qual é o fundamento de sua vitória sobre o pecado. Então, a Bíblia fala que somos mais que vencedores. O que nós vencemos? O pecado. Então, a vitória sobre o pecado, vitória sobre a nossa carne, vitória sobre a nossa maldade. Porque a Bíblia diz que somos maus, somos injustos, somos justificados por Cristo Jesus. A justiça de Cristo está sobre nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, somos o templo. Nós somos a arca hoje. O Espírito Santo de Deus está habitando dentro de nós. Então, veja, o que isso significa? O que você pensa, Ele está vendo. O que você olha, Ele está olhando. O que você está sentindo, Ele está sentindo. O desejo do seu coração, Ele está sentindo. Então veja, Ele está dentro de nós. Dentro de nós. E por isso quando a gente faz alguma coisa errada, algum pecado, Ele se entristece. Somos templo do Espírito Santo. Ele está conosco 24 horas por dia e continuará até quando formos remidos.
Então, é muito importante que você compreenda que o Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz unicamente para te levar para o céu, mas para habitar em você e lhe conceder poder enquanto estiver aqui na terra. Então, ele habita em nós. Romanos capítulo 6, versículo 6. Não, anterior. Isso. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, para que ele habita em nós? Para que a gente não sirva mais ao pecado, mas sirva a Cristo. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado não tem domínio sobre você mais. Você foi liberto do pecado. Então, cumpre a você dominá-lo. A sua vontade é contra você, mas cumpre a você dominá-lo. Ah, eu não consigo. Consegue. Deus te deu o poder para você fazer isso. Então, estes versos podem tornar-se a sua declaração pessoal de vitória sobre o poder e o domínio do pecado. Então, quando Cristo morreu pelos seus pecados, ele não apenas removeu a pena do pecado. Então, ele não tirou só a condenação de você, como também nos libertou do seu poder. Portanto, a vida cristã não é viver gemendo para tentar vencer o pecado, não é isso, mas é aprender a deixar que Cristo viva através de você. Então, 1 Coríntios capítulo 15, do 54 e 57. E quando isto que é corruptível, nosso corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, um corpo de glória, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, a vitória sobre o pecado. Ele não tem poder mais sobre nós. Ele só tem quando você dá. Ok? Então Jesus disse, a carne é fraca. Vigia. Não se coloque em tentação. Deus não tenta ninguém. Mas quando você se coloca, você cai. Então não pense que você é mais forte que o pecado. Não, ele te deu o poder de identificar e se afastar dele. Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja, a carne está crucificada. Quem vive em Paulo? Cristo. Isso aqui é a nossa realidade. É nisso que a gente tem que se firmar. Ok? Então toda a vitória que Cristo conquistou na cruz está vivo em você. Recebemos a vida de Cristo e continuamos a viver por Ele. Então ele fala aqui, agora vivo na carne, mas vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou. Então ainda estamos nessa carne, caída, corrupta, mas é Cristo que vive em nós. Ok? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. Então você recebeu, ele habita em você. Você vai fazer o quê? Andar nele, andar como ele, fazer o que ele fez. Então, devemos confiar que a obra que o Senhor Jesus Cristo faz em nossa vida é uma obra perfeita. Tá? Não podemos se deixar dominar pelo pecado que já está derrotado na cruz do Calvário. Para uma vida de completa santificação, você precisa aprender que Cristo em você é o fundamento para a vitória. Então, aproxime-se de Deus e Ele aproximará de você. Esse é o fundamento. É por isso que a purificação é tão importante. Tá?
Então vamos, primeira categoria, os pecados de pensamento. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Então veja, não ame, quando fala não ame o mundo, é o sistema do mundo. Aqui o mundo são as pessoas que ainda estão caídas, são as mentes corruptas, é tudo que você vê de ruim no mundo. Não ame o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando você ama o mundo, você quer ser igual ao mundo, você quer fazer o que o mundo faz, você quer escutar músicas horríveis que tem no mundo, ver coisas ruins, feias na televisão, você não se desvia disso, então você ama o mundo. Então, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que ele está dizendo aqui? Não é salvo. Não é salvo. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a vontade da carne, certo? A cobiça dos olhos, a pessoa olha e quer, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, os pecados do pensamento, a gente peca em pensamento. Toda jornada de purificação deve começar com a mente e o coração. O motivo é bem simples, é porque todos os pecados começam na mente e no coração. Então você, cobiça da carne, sua carne tem vontade, você olha e vai atrás, depois você ostenta. Então, mente e coração. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então veja, a Bíblia diz que o nosso coração é o mais enganoso entre todas as coisas. Entre todas as coisas. Ok? É o que a Bíblia está falando. E olha o que vem do nosso coração. E enquanto estivermos nesse corpo caído, o nosso coração é assim. Nosso coração não é diferente do pessoal aí da de fora não, que não tem a salvação. O que é diferente é que a gente consegue dominá-lo. Essa é a diferença. Então a Bíblia fala disso. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, como que a gente guarda o coração? Enchendo ele de quê? De Deus, da palavra, de Jesus, de oração, de confissão. Veja, guarde o teu coração. Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, a disciplina, quando você disciplina o seu filho, você tira a insensatez do coração. Mas quando você se autodisciplina, você tira a insensatez do seu coração também, não só dos seus filhos. Então veja, é uma disciplina. Você tem que se disciplinar. Por isso que é uma prática. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? O que você mais escuta aí no mundo, siga o seu coração. O que o seu coração quer? Não é à toa que o mundo é contra Deus. Jeremias 4:14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Então veja, aqui Jeremias, um profeta enviado por Deus, Jerusalém estava, Israel, o povo de Israel estava prestes a ir para a Babilônia. 70 anos de cativeiro e Jeremias lá tentando levar a palavra de Deus, falando, lave o teu coração da malícia. Porque Israel estava o quê? Pecando. E Deus estava avisando, vou mandar vocês para o cativeiro, 70 anos lá, se humilhem, se purifiquem. O que eles fizeram? Bateram em Jeremias, feriram a boca dele, jogaram ele no poço, prenderam ele. Eles não queriam saber. Não queriam saber. Então, a gente tem que tentar não ser igual a Israel, não ser um povo de dura serviço, não ser um povo que ouve a palavra de Deus e endurece o coração, que lê a palavra de Deus e fala, não é bem assim não precisa de tudo isso aí não, está exagerando. Então, cuidado. Então, purifique-se.
Quem não se preocupa em manter a sua mente pura, corre grande risco. Né? Com base em Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15. Bom, pulei um versículo. Então, por quê? Como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, tome cuidado com o coração. Ele nos engana. Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo, porém, arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. O pecado, após ter consumado, gera a morte. Então veja, você é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça, sua própria vontade. Você tem vontade, você vai lá, se coloca diante do pecado, não tem força, porque a carne é fraca, e o que acontece? Pecado. Então, a sua própria cobiça que te tenta, não é Deus. Você se coloca em situação onde você cai e peca. Então, um pecado acalentado no coração pode ser levado à prática. E uma vez praticado, o resultado é terrível. Ou seja, quando alguém cai num pecado, é porque o seu coração já estava se preparando para isso. Você já vinha preparando aquilo no coração, você vinha desejando, e você coloca em situação de pecado e peca. O que é isso aqui? Falta de purificação. Além disso, desse perigo, não podemos nos esquecer de que uma cobiça instalada na mente já é de fato pecado, com base em Mateus 5:28. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então veja, já está ali. Você já colocou ali o desejo. E portanto, precisa ser confessado, abandonado e purificado. Então veja, pecado de pensamento. Isaías 59, do 1 ao 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja isso. Veja o que Isaías está profetizando aqui. Veja o que o Espírito Santo assoprou para ele escrever. Se você está em pecado, Deus não te ouve. Você está separado de Deus. Então, o pecado na mente é fácil de esconder das pessoas, mas não se pode esconder do Senhor. E a consequência é a mesma: separação de Deus. Você pode não estar fazendo o pecado ativamente, cometendo pecado, mas está na sua mente, você está cobiçando e você está separado de Deus. Está separado de Deus. Então, aqui você está sendo convencido da necessidade de purificar seu coração e mente. Mas só um desejo sincero não será suficiente. Somente boa intenção não te levará a uma santificação completa. Disse que a boa intenção o inferno está cheio. Será preciso também uma ação e uma ação determinada de sua parte. Gênesis 4:7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Aqui Deus falando com Caim. Se você fizer o que é certo, será aceito. Caim estava irritado com Deus porque Deus rejeitou a oferta dele e aceitou de Abel. Deus disse o que para ele? Se você fizer o que é certo, será aceito. Veja, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. Tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Okay? É você quem deve dominá-lo. Como? Hebreus 12:4. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Uma resistência
até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, você precisa trabalhar para purificar a sua mente. Então, o cristão é ativo na purificação. Deus faz a parte dele e você faz a sua. Tá? Mais do que qualquer outro, os pecados da mente dependem do seu desejo de ser puro. Por isso, avalie os pontos a seguir com honestidade, respondendo todas as perguntas. Okay? Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito. Então, lembre-se, você somente poderá ser cheio de Deus à medida que estiver disposto a esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se de si mesmo. Se você for completamente sincero em sua confissão, Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo. O que é? Você não vai se matar. É um sacrifício seu vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional em vocês. O que é um culto racional? É você conhecer a palavra de Deus, estudar, meditar e praticá-la. É isso. Um culto racional de vocês. Racional. Somos inteligentes. E além disso, temos a mente de Cristo, para lermos a Escritura e entendermos. Tá? Mas não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, aprendendo tudo o que Deus quer nos ensinar e esquecendo tudo que o mundo nos ensinou de errado, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, se você for completamente sincero em sua confissão, Deus o purificará completamente e transformará a sua vida. Como? Através de um culto racional. Através do seu culto racional você se purifica. Tá? Atos 17, versículo 10 a 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Mas por que os bereanos eram mais nobres? Pois receberam a mensagem com grande interesse. Veja, receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então eles ouviam Paulo e Silas, recebiam com muito interesse e depois eles faziam o quê? Olhavam na Escritura para ver se era isso mesmo. Então, por que eles foram mais nobres? Porque eles praticaram o culto racional. Os tessalonicenses nem tanto. Está relatado aqui na Bíblia. Então, vamos examinar cuidadosamente algumas áreas de nossa mente que exigem muito cuidado. É preciso examinar com atenção para ver se precisa de purificação. Ok? Vamos lá. Primeiro, pensamentos impuros. Jeremias 4,14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Então, veja, pensamentos da tua iniquidade. Até quando? Até quando você vai ter esses pensamentos? Mateus 5,21. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, pensamentos. Então, você precisa considerar cuidadosamente e honestamente o tipo de pensamento que ocupa a sua mente. Ok? Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Veja como a palavra de Deus ela não é dispersa, ela não é ao léu. São vários livros, dando começo, princípio, meio, fim. Então, o que tem acompanhar nossos pensamentos? Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, ou se houver algo de excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas.
Então, pensamentos. Sua mente está cheia de pensamentos sobre as coisas puras de Deus ou está sendo consumida por pensamentos impuros? Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, pensamentos. O que são pensamentos impuros? São todos aqueles pensamentos que mesmo que jamais se tornarão uma prática, são imorais e pecaminosos. Pensamentos impuros. Tá? Então, perguntas para reflexão. Pensamentos libidinosos e impuros frequentemente ocupam a sua mente? É comum você se pegar tendo esses pensamentos? Você assiste programas ou filmes que estimulam pensamentos impróprios? Você frequentemente tem pensamentos dos quais teria vergonha se alguém soubesse? 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então veja, todo pensamento se leva cativo. O que é cativo? Preso, para torná-lo obediente a Cristo. Então, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, tem que ser cativo. Então, 1. Ao examinar sua mente, admita qualquer pecado na área do pensamento impuro e anote em sua caderneta. Peça perdão a Deus por cada um deles, sendo específico em sua confissão, e confie nele para renovar sua mente. Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, muitas vezes a pessoa não entende o que está acontecendo na vida dela, ela não pratica o pecado, mas ela pensa no pecado, ela deseja o pecado, e ela não entende por que Deus não está agindo, porque ela não faz nenhum tipo de pecado, mas ela pensa, ela tem o desejo. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Vamos procurar o quê? O que é do alto. Do alto. Resolva levar cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo. Decida que agora você vai mudar esses pensamentos para remover os padrões de pecado. É uma mudança. Não se esqueça de que, para cada prática pecaminosa que abandona, é necessário substituir por uma prática saudável. Não deixe uma lacuna, não deixe um espaço vazio. A prática de devoção pessoal e memorização das Escrituras o ajudará muito para ter vitória nesta área. Temos que aprender a encher nossa mente com pensamentos saudáveis. Então veja, muita gente reclama que não ouve a voz de Deus. Por que ele não ouve a voz de Deus? O que Deus vai falar com a gente? Deus vai falar com a gente o que está na palavra dele. Quando você começa a ler várias vezes a Bíblia, lê a Bíblia inteira uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, você começa a memorizar. Ou até você pode decorar algumas passagens que você acha importante. Todas são, mas você pode selecionar algumas. E quando você vai fazer alguma coisa que está em desconformidade com a palavra de Deus, o versículo vem à sua mente. E você para. Por isso que é importante você ler a Bíblia todos os dias. Você tem um plano de leitura anual. Ler todos os dias. Porque o Espírito Santo traz à sua mente a palavra de Deus. É Deus falando com você. É Deus falando com você. Então você quer que Deus fale com você? Decore a palavra. Leia a palavra todos os dias. E quando você for fazer alguma coisa que é em desacordo com o Espírito Santo, ele te traz a palavra. Se você vai obedecê-lo ou não, é outros 500. Mas ele vai te avisar. Então, a prática da devoção pessoal e memorização das Escrituras o ajudará muito para ter vitória nessa área. Temos que aprender a encher nossa mente com pensamentos saudáveis. Então, finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama,
ou algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que é algo excelente e digno de louvor? A palavra de Deus. Ok? D. Se você seguir com sinceridade esse processo, logo terá uma mente totalmente renovada. Ok? Pensamentos meramente terrenos. Colossenses 3:5. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Então veja, Paulo diz, mortifique a sua carne, esmurre a sua carne. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Então, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que não presta, jogue fora. Tudo que você não deve ter, se desfaça. Tudo que você não deve ver, não assista. Tudo que você não deve ouvir, não ouça. Então, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, outra área que precisamos cuidar é a forma com que pensamos nas coisas do alto e nas coisas terrenas. O crente não deve ocupar seus pensamentos unicamente com as coisas terrenas. Quando faz isso, também está cometendo pecado. Temos muitas preocupações aqui. Temos que trabalhar, temos que pagar contas, temos que cuidar da família. Marido que cuida dos filhos, da esposa, esposa cuida da casa dos filhos, escola. Tá? Isso é o normal. Quando fala que coisas terrenas, são coisas do pecado, coisas que o mundo ama, coisas que Deus odeia. Então, Mateus 22:37. Respondendo Jesus, ama o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Então, coração, alma e entendimento. Então, de acordo com Mateus 22:37, Jesus e sua obra deveriam ocupar o primeiro lugar em nossos pensamentos e preocupações diárias. Então, primeiro as coisas de Deus. Então, você não vai orar quando tiver um tempinho. Você vai acordar e orar. Você não vai ler a palavra de Deus quando você tiver um tempinho. Você vai acordar, orar e ler a palavra de Deus. Tá? Primeiro lugar. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que amá-lo de todo o seu coração, alma, mente e forças. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos, guarda, esse é o que me ama. Eu amo a Jesus. Quais são os mandamentos dele? Não conheço. Eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus. Eu não tenho interesse. O que Jesus está dizendo para você? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Tem, conhece, guarda, pratica. Então, repense a sua vida. Se você não tem os mandamentos, você não conhece, você não guarda o que você não conhece. Você não pratica uma disciplina que você não tem. Entendeu? Então, tem, guarda, esse é o que ama. Então, se você realmente tem paixão por Cristo, sua mente está cheia de pensamentos com relação a servi-lo. Se você quer servir a Cristo, você tem que saber o que Ele pediu para você fazer. Se você o ama, você conhece, você sabe. Então, perguntas para reflexão. Seus pensamentos e preocupações envolvem o trabalho do Senhor Jesus Cristo? Seus pensamentos giram somente em torno de seus interesses pessoais? Você tem mais paixão pelas coisas terrenas do que pelas espirituais? Você normalmente fala dos outros sobre a palavra de Deus e as coisas da igreja? É normal para você incluir as coisas espirituais em suas conversas? Quando alguém puxa assunto sobre as coisas espirituais, você sente dificuldade de entrar no assunto? Você já se pegou fazendo planos de como se envolver no trabalho do Senhor? Como iria falar de Cristo a uma pessoa? 7. Textos bíblicos vêm em sua mente de vez em quando? Você poderia citar ou escrever os versos que normalmente tocam a sua vida? Se por meio dessas perguntas você chegou à conclusão que sua mente está cheia somente com pensamentos terrenos, confesse imediatamente esse pecado e peça a Deus que purifique sua mente.
desses pensamentos. Ele ajude para que os pensamentos do alto possam fazer parte também da sua mente. Veja, é uma disciplina, uma prática. Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. É o primeiro salmo. Prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. É você ler um texto de manhã e ficar o dia inteiro meditando nele. O que ele te ensinou, o que ele pediu para você, o que você tem que praticar. Medita de dia e de noite. Salmo 119, do 15 ao 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, aos teus caminhos. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Veja, ele tem prazer. O cristão tem prazer nos decretos, na palavra de Deus. É um prazer. Não me esqueço da tua palavra. Como você vai esquecer de uma coisa que você nem conhece? Não se esqueça da tua palavra. Exemplos bíblicos disso, né? Esdras, capítulo 7, do 9 ao 10. No dia primeiro do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porquanto a boa mão de Deus estava sobre ele. Veja, por que a mão de Deus estava sobre Esdras? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Por que a boa mão de Deus estava sobre ele? Veja o que Esdras fez. Dedicar-se a estudar, praticar e a ensinar seus decretos e mandamentos. A quem? Aos israelitas. Por isso que a mão de Deus estava sobre Esdras. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Veja a vida de Esdras, a vida de Neemias. Vamos ver a vida de Timóteo. 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Mais um exemplo, Timóteo. Esdras 7,6. Este Esdras veio da Babilônia e era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Você quer ser usado por Deus? Conheça a palavra de Deus. Atos capítulo 22. Paulo, sou judeu, nascido em Tarso, da Síria, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Paulo. Gálatas. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo. 2 Timóteo. Procure, Paulo, aconselhando Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 3,16, 17. Toda a escritura, veja, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra de Deus. Para toda boa obra. Então, comece a investir mais tempo meditando nas escrituras. Peça a Deus que lhe ajude a se interessar e a se envolver com o reino de Deus. Veja os exemplos citados aqui. Então, eu queria tanto ser igual a Esdras, igual a Paulo. Você pode ser, é só fazer o que está escrito na Bíblia aqui. Ok? Terceiro, motivos inadequados. Tiago 4,3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Veja, a mente mundana pensa no mundo. Ele quer receber para gastar no mundo, seus prazeres, sua cobiça.
Então, motivos inadequados. Filipenses 2, do 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja a diferença de pedir para os seus prazeres ou pedir para edificar o outro. Os dons espirituais existem para a edificação da igreja, não para a edificação individual. Não é egoísmo. Então, que ninguém procure somente os seus interesses, mas também os dos outros. O pecado do egoísmo é muitas vezes motivo da falta de crescimento espiritual e intimidade com Deus. Quem age por motivos egoístas, geralmente quer que o mundo gire em torno dele mesmo. Tudo que faz é para si mesmo. Tudo que pede a Deus, pede para si mesmo. O Senhor Jesus Cristo afirmou que devemos tomar cuidado com egoísmo e vaidade, inclusive na oração, adoração e caridade. Ações essas que parecem ser somente de gente muito humilde e devota, mas que podem estar corrompidas por atitude de egoísmo e vaidade. Vamos ver um exemplo? Mateus 6, do 1 ao 16. Jesus, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para que sejam vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. E eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem são ouvidos, né? Reze 10 Pais Nossos, 30 Ave Maria, né? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não os deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Veja aqui o que é um motivo egoísta, pensando em si. Deus não quer isso. Então, perguntas para reflexão. Você sente que só se aproxima de Deus quando você precisa de alguma coisa? Você sente culpado por buscar a Deus mais pelo que Ele pode fazer do que por amor genuíno por Ele? Você realiza atividades relacionadas à igreja por motivos egoístas, tais como o desejo de ser reconhecido e elogiado? Você se sente confortável em orar e pedir pela vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não se encaixa com seus planos? Seu fervor e seu ânimo espiritual se esfriam quando as coisas não saem do jeito que você espera? Quando você se decepciona, você costuma descontar sua frustração em Deus e na igreja? Então, são perguntas importantes, né? Se você respondeu sim a essas perguntas, é porque você está com motivos impuros em seu coração, pensando só em você, revelando assim motivos superficiais ou egoístas. Se este for o caso, é preciso entender que tais sentimentos são pecaminosos e precisam ser confessados ao Senhor. Okay? Em oração, peça a Deus que lhe dê pureza em seus propósitos pessoais, e peça que sua mente seja purificada e tais pensamentos de seu coração sejam purificados de tais sentimentos.
Sua mente seja purificada de tais pensamentos e o seu coração seja purificado de tais sentimentos. Tá ok? Último. Adoração vazia. Mateus capítulo 15, versículo 8 a 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então veja. Estão preocupados a fazer os mandamentos dos homens, mas se esquecem dos mandamentos de Deus. Então Deus fala o quê? Me honram com a boca, mas seu coração está longe de mim. Amós, capítulo 5, do 21 ao 23. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a eles. Afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Então veja, quando você está separado de Deus por causa dos pecados, é isso que Deus fala para você. Você me honra com a sua boca. Não me agrada. O seu culto não me agrada. Sua música não me agrada. Suas ofertas de comunhão não me agradam. Por quê? Você está em pecado. Então, Deus revela toda a sua tristeza e insatisfação na adoração vazia e insincera. Continuando com o pensamento do ponto anterior, até o ato da adoração pode ser corrompido por pensamentos egoístas e vaidosos. Infelizmente, existem aqueles que vêm ao culto não para prestar adoração ao Senhor, mas para buscar algum benefício próprio. Com certeza, se este for o motivo, a frustração para esta pessoa será inevitável. Vai se frustrar. O Senhor Jesus Cristo descreveu a forma da verdadeira adoração. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora que de fato já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quem tem um coração purificado, uma mente purificada, não abafou o Espírito Santo que está dentro dele, se aparta de todo o mal, confessa os pecados, se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Esse é o adorador em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, conclusão. Enquanto a mente não estiver pura, o crente não poderá experimentar de fato a vida abundante em Cristo. Não poderá experimentar. Provérbios 23, 7. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Creio que você está convencido da necessidade de purificar seu coração e mente, mas só um desejo sincero não será suficiente. Somente boa intenção não te levará a uma santificação completa. Então, diz que de boa intenção o inferno está cheio. Será preciso também uma ação, e uma ação determinada de sua parte. Ou seja, você precisa trabalhar para purificar a sua mente. Ok? Para finalizar, perguntas para reflexão. Você está nesse momento se perguntando como poderá experimentar em sua vida maior santidade? Você está interessado em experimentar o poder de Deus agir em sua vida? Você tem anotado as áreas de sua vida que necessitam transformação e pedido ao Senhor para lhe dar convicção para confessar e abandonar todo pecado? Você poderia afirmar que tem um desejo sincero de ser como Cristo? Você está disposto a continuar com essa jornada de purificação? Então, são perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Então a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo. Então eu não vou ser julgado pelo pecado de ninguém, vou ser julgado pelo meu pecado. Ok? Então, é uma prática. Então aqui a gente finaliza, tá? Princípios e práticas para a vida cristã. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me procurar, que eu terei muito prazer em responder. Ok? Vamos orar para finalizar a nossa aula. Pai, obrigado pelo que o Senhor fez por nós, pelo que Cristo fez por nós, pelo que o Espírito Santo está fazendo por nós aqui. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos mostra a luz, nos mostra o caminho, que nos mostra como agir, Pai. Peço que essa semente seja plantada em todos os nossos corações, que seja um solo fértil, um solo que a Tua palavra cresça, frutifique
para que possamos compartilhar esses frutos com os próximos, Pai, os próximos ao nosso redor, para que possamos edificar a igreja e para que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço e peço que o Senhor leve os irmãos em segurança para casa. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.